E aí, tagarelas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Papo de Pijama. E hoje, para dar continuidade para a nossa sequência do nosso podcast Para a Glória de Deus, da nossa série, vamos falar sobre nossas emoções e a nossa vida de fé. Será que saúde emocional e a saúde espiritual, elas se conectam, interconectam, ou como é que isso funciona? E para falar sobre esse tema, gente, eu trouxe uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente. Eu tive o privilégio também de poder ouvir em palestras muito especiais e também ler um dos capítulos que ela escreveu neste livro que está nos acompanhando aqui na série Mulheres que Cuidam. Vamos dar as boas-vindas para a Clarice. Seja bem-vinda, Clarice. Muito obrigada, minha querida. Para mim também é um prazer te conhecer, saber desse seu lindo coração e dos temas que Obrigada. você estuda, e conversar com você é uma alegria, uma graça, e agradeço imensamente pelo convite. Muito obrigada, Clarice. Conta pra gente um pouquinho quem você o que você faz, um pouquinho do teu trabalho, se quiser também trazer os teus livros, e aí eu deixo aqui na descrição do episódio para o pessoal conhecer um pouquinho mais. Trabalho com a psicologia, né? Sou formada psicóloga, atendo no Instituto Filéu de Psicologia aqui em Curitiba, onde eu sou uma das sócias. Além de psicóloga, sou terapeuta familiar e de casais, que tem essa minha especialidade, onde tem um público que eu atendo dentro dessa possibilidade de acolhimento no nosso instituto, famílias, casais, dentro de uma ótica sistêmica. E, além disso, eu tenho uma formação em mestrado em teologia, que isso, na verdade, esse interesse em estudar mestrado em teologia veio por conta de um estudo que eu fiz na minha graduação de psicologia sobre saúde pastoral. Olha Então, só. foi um estudo muito bacana que eu fiz lá, claro, dentro da academia da psicologia. E aí, o interesse em estudar o mestrado em teologia foi fazer uma interlocução com aquela pesquisa da psicologia, uma interlocução da psicologia com a teologia. Então, os dois saberes, os dois conhecimentos se conversando sobre saúde pastoral, que depois resultou um livro, né, que hoje está publicado Aham. pela Sinodal, pela editora Sinodal, com esse título mesmo, Saúde Pastoral, Reflexão e Prevenção. Então, um livro Que legal. que gerou um aconchego ao meu coração, digo assim, né? Foi muito bom estudar sobre isso e divulgar isso, e também levar essa dinâmica para a vida das igrejas, porque falar de saúde pastoral é falar da saúde dos pastores, das pastoras, mas também das igrejas, né? Então, isso tudo tem que estar junto. Uhum. E como eu tenho essa formação na área de família, também escrevi um livro sobre educação de filhos, Eduque Seu Filho, Nisso há Esperança. Também estamos num projeto para escrever um para casais agora. Eu convidei alguns Que professores, legal. doutores, mestres, especialistas. Estamos nesse projeto aí, na conversa e em organizar, e editora e tudo mais. Eu fui casada por 42 anos, meu marido faleceu em dezembro do ano passado, e estou seguindo a vida, estou seguindo projetos que a gente já tinha em pauta, e da minha carreira também. É um tempo de reconfiguração, de processos, né, de processamento de toda essa fase de luto, mas me sinto amparada, de um consolo que eu não conhecia antes, nesse tempo também de dor que eu não conhecia antes. E tenho experimentado o luto não como uma doença, mas como uma dor que traz muitas novas ressignificações, e tenho muitas memórias com Cláudio que acalentam a minha história e a sequência dela. E nós Amém. temos 3 filhos adultos, casados, que nos
abençoaram com 7 netos. Então, é uma alegria 7 na nossa netos. vida. Ai, que É legal. para minha vida é o suprassumo aí, né? Esses pequenos com as suas seus barulhos, suas risadas, seus choros também, né? E com os seus afetos. É muito prazeroso. Se alguém quiser ver os meus contatos na internet, eu Uhum. tenho o meu Instagram, @Clarice Ebert, exatamente como escreve meu nome, onde no link da bio pode encontrar outros links que direcionam para os meus lugares onde estou na internet. Tem meu site Uhum. www.com.br, www.clariceebert.com.br, e onde eu explico um pouco como o meu trabalho funciona. Também tenho textos na internet que eu sou colunista em 2 plataformas, uma é no portal Guia-me e outra no portal Rick Mais, que é onde eu tenho a coluna Vida Familiar. Então tem textos aí que podem se encontrar na área da família, na área da educação de Uhum. filhos, casamento, enfim, e também na área da espiritualidade. Que legal, Clarice. Eu vou colocar aqui na descrição também desse episódio todos esses links que a Clarice falou. Então, na descrição aqui, se você quiser entrar no Instagram ali, depois do nosso papo aqui, vão lá conhecer o trabalho dela. Tem textos incríveis para ler, gente. Eu já dei uma espiada em alguns textos da Clarice e realmente é muito bom. E não é à toa que eu trouxe ela aqui, né? Então é um privilégio enorme ter você aqui com a gente, Clarice. Trazer um pouquinho do teu conhecimento também aqui nesse episódio. Você falou uma coisa que já abre o nosso tema, né? Tu trabalhou já desde a tua graduação, pelo que eu pude entender, o tema sobre a saúde pastoral, né? E aí tu trouxe e falou um pouquinho sobre, na tua fala ali, tu trouxe essa questão da saúde emocional para pastores e para igrejas também. E eu acho que essa é uma das grandes perguntas aqui do nosso episódio, né? É a gente entender as emoções, a gente entender como que a fé e a saúde emocional se relacionam. Esse tema está cada vez mais em alta, mas eu percebo que ainda assim, muitas vezes nós, como cristãos, achamos que ter fé é sinônimo de saúde emocional. Mas será mesmo que é sinônimo de saúde emocional? Então, nesse episódio, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E a primeira pergunta que eu quero trazer para Clarice é para a gente começar a nossa conversa aqui, Clarice, é entendendo então e discernindo o que são as emoções, né? A gente quer conversar sobre saúde emocional, a gente quer falar um pouquinho sobre a nossa vida emocional, e eu creio que a gente precisa, então, num primeiro momento, entender o que são emoções. Como que a gente poderia definir as emoções? Ok. Bom, se a gente achasse que ter fé é sinônimo de saúde emocional, a gente teria que dizer então que quando a gente tem muita fé, a gente deixa de ser humano, né? A gente deixa de ser humano. A gente passa a alcançar um patamar divino onde nós vamos deixar da condição humana, né? Uma coisa da Hum, impossibilidade. Porque emoções, né, já seguindo a sua pergunta, elas basicamente são reações ao que nós vivenciamos. É uma resposta que acontece diante das mais variadas situações que a gente vive. E está o tempo inteiro acontecendo. E é muito assim, de flash, assim, né? Tá sempre, a gente está numa reação emocional diante de qualquer situação, né? A uhum. gente, se tem fé ou não tem fé, ou tem uma razão, a gente tem as emoções, né? E dos mais variados tipos. As basiconas que a gente está mais acostumado aí a dizer, alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa, nojo. Essas a gente até às vezes aceita mais ou identifica mais, consegue. A gente até tá em alta agora, né, com esse filme Ah, Divertidamente, então sim, a com gente tá até certeza. falando mais, né, sobre essas Sim, emoções, né. sim, até no filme aparece mesmo, né? Essas emoções mais primárias, ligadas à Uhum. infância, onde a gente tem um funcionamento psíquico ainda infantil, imaturo, muito voltado para as emoções, onde essas emoções básicas elas são muito afloradas, né? Alegria, Uhum. tristeza, choro, raiva, birra, e tudo muito pela inabilidade emocional ainda
As birras ainda acontecem num nível muito acentuado por conta do estágio infantil. E aí no filme aparece a adolescência, de repente vem coisas novas, né? Umas emoções um pouco mais elaboradas e elas não que não as tivesse antes, mas parece que elas agora vêm querendo assumir o comando, né? Então isso Ok. fica muito forte, porque aí vem ao longo da vida a gente vai percebendo de tudo. Depois mais adiante e conjuntamente, às vezes algumas emoções se combinam que geram outra emoção ainda, né? Aí a gente pode ter o contentamento, o desprezo, o constrangimento, né? Vem a vergonha, ou a Uhum. excitação, ou sentir culpa. Sentir culpa já é uma conjunção de várias emoções que juntam, né? Ou de repente um alívio, vem um alívio, né? Uhum. Já é uma outra emoção que já é uma resposta a outras emoções, né? Da satisfação que vem. Então, o tipo de emoção que ocorre também depende das situações que ocorrem, onde que a gente se encontra, o que que acontece. A gente pode estar super bem no momento, recebe uma notícia, uau, foi lá para Uhum. baixo. Ou pode estar muito ruim e de repente recebe a notícia, uau, né? Se acende totalmente. Geralmente a gente tende, né, receber notícias boas, responde com alegria, receber notícias tristes com tristeza, situações ameaçadoras acabam gerando medo, né? E Uhum. as emoções elas possuem uma grande influência na nossa vida, elas podem nos ajudar, elas têm um componente muito positivo e eu considero que elas são um presente de Deus para nós, pode nos ajudar Uhum. muito. Essa situação que eu acabei de falar, né? Você está diante de uma situação de ameaça e você sente medo, o medo te leva a uma luta e uma fuga, dependendo da situação, né? E Uhum. nos Pode me protege. proteger, né, de uma situação, Me perigosa, protege. né. Eu estou diante de um animal peçonhento, eu vou cair fora, né? E Uhum. esse cair fora, ele já é um reflexo do medo que aconteceu no primeiro momento e tudo é muito rápido, né? Não é tipo assim, acontece uma coisa e acontece, não, é tudo ali, né? Eu me deparei, por exemplo, uma cobra ali, né? Eu já fugi. Por quê? Porque dá medo. E às vezes, por isso até, às vezes é até difícil a gente conseguir discernir todas as emoções que a gente teve em alguns momentos, né? Eu percebo assim, que quando eu tenho fibromialgia, né? Então já é uma doença aí autoimune, já sei que é psicossomática e tudo mais. Então, em semanas, digamos assim, mais estressantes, com mais trabalho, são semanas que eu tenho mais sintomas da doença autoimune, né? E é interessante que esses tempos eu estava refletindo, né? Eu estava com dor, mas eu estava refletindo, mas eu tô de boa hoje. Aí parei para olhar a minha semana. Ah, hoje eu tô, mas olha tudo que eu passei na semana e o corpo Situações. refletiu lá depois, né? Então não é também é um conjunto de coisas, né, Uhum, Clarice? A gente vai uhum. colocando na mala, né? As nossas Isso. emoções e o nosso corpo vai sentindo isso também, né? Exato. E assim como as emoções elas nos ajudam, elas podem nos atrapalhar, né? Tanto podem Uhum. ajudar como atrapalhar na tomada de decisões, por exemplo, né? Ou na escolha das atividades que a gente tem diante da gente para fazer, ou os hobbies que a gente escolhe, que a gente gosta. Às vezes também, depois na fase adulta, na escolha da profissão, sempre tem um componente emocional que participa das nossas escolhas, né? Ou de um parceiro, uma parceira para nossa vida, né? Aí o componente emocional entra bacana, né? As emoções influenciam na forma que a gente se relaciona com as pessoas, como que a gente reage diante das emoções que são provocadas na relação, que a gente sente diante do que o outro faz e como a Uhum. gente reage a isso também influencia, também pode influenciar na forma da gente confiar em alguém ou desconfiar de alguém Uhum. ou até estar disposto a cooperar ou não cooperar mais, né? E ser solidário ou não ser solidário. E as emoções também participam da nossa forma de crer.
elas participam na forma da Hum. gente escolher a nossa fé, no que acreditar, o que faz mais sentido para nós depositarmos a nossa fé, que é essa transcendência em relação a uma busca pelo sentido maior da nossa existência. As Uhum. emoções participam de tudo isso, né? Interessante, e você traz isso, né, como um presente dado pelo próprio Deus, Com né. certeza. E é interessante que eu estava quando estava montando o roteiro aqui do nosso episódio, né, estava pensando sobre a gente não encontra na Bíblia, né, Clarice, assim, uma definição das emoções, até porque seria um anacronismo bíblico, a gente ir lá na Bíblia procurar um versículo que vai dizer o que é emoção, até porque essa palavra nem existe dessa forma na Bíblia. Mas a gente encontra muitas emoções na Bíblia, né? Emoções como a alegria, o medo, né? E tantas outras que a gente verifica nas escrituras. E eu acho isso muito interessante, que Deus não exclui esse aspecto, né, da vida humana, é algo que está sempre também relacionado à maneira como o povo de Deus experimenta esse relacionamento com Deus, né? Muito. Então, Deus dizendo: não tenham medo, né? Eu estou junto com vocês. E ao mesmo tempo, não num sentido negativo do medo, né? Mas sempre de novo nos levando para olhar para o Criador, né? Então Deus não exclui esse aspecto da existência humana, mas também nas emoções ali Deus também ali se dá o relacionamento com Deus e a forma como experimentamos esse relacionamento com Deus. Faz sentido isso? Muito sentido, e eu acho muito bacana o que você falou, acho que faz todo sentido. E enquanto você falava, eu me lembrei do Jó. O Jó, Uhum, né, que ele estava numa situação deplorável, uhum, numa precariedade indescritível, humana. Ele foi acometido de uma situação de perda muito grande, perdeu filhos, uhum, os bens e a saúde. E naquele estágio de dores físicas, ele estava sofrendo muito e muitas emoções. E ele se permitiu gritar uhum. e Exato. questionar, inclusive Deus, dialogar com Deus de uma forma como ele nunca dialogou na vida, porque ele estava se sentindo um pecador, culpado, porque tinha muito essa ideia de que uma pessoa Uhum. justa, uma pessoa fiel a Deus, jamais, jamais seria acometida de desgraças daquele patamar. Jamais. Então, se você está vivendo É essa porque desgraça, você pecou. você, alguma coisa você fez de errado, né? E é interessante porque relacionalmente, e a saúde relacional aí que ficou afetada, porque os amigos que vieram aparentemente se mostraram muito solidários, ficaram em silêncio por 7 dias, como quem diz: estou aqui, estou escutando, estou empático, mas na verdade eles só estavam arquitetando uma argumentação para atacar, para acusar. E isso E para procurar, né, onde estava o pecado onde de que estava Jó, o né. pecado, né? E Então, é interessante, meu, esse texto ele é fantástico, inclusive, ó, a gente nem combinou, mas foi o texto que eu estudei essa semana, ah, e o texto de Jó, eu acho impressionante, porque no capítulo 1, o autor ele deixa muito claro que o próprio Deus diz que Jó era um homem íntegro. sim, exato. Então, a integridade de Jó não é algo a ser questionado no livro. Quem questiona são os amigos, né? Por causa dessa teologia da retribuição. Então, se eu sou justo, Deus tem que ser bom comigo e Uhum, Deus tem que me abençoar. Mas é, o grande dilema de Jó é: eu sou justo. E o próprio Deus atesta que, que Jó é um homem íntegro, né? Deus vai falar isso, né? Que tá vendo o meu servo Jó, né? Deus olha e atesta essa integridade de Jó. E aí a grande pergunta do livro é, né? Como pode o justo sofrer? Como pode o ímpio prosperar, o isso. justo sofrer? E aí toda essa dinâmica emocional também que acontece na Uhum, vida de Jó. E aí ele no final lá do capítulo 42 ele vai dizer para o Senhor, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar. exatamente. Agora, depois de tudo que ele experimentou, da conversa, do questionar diante de Deus, né?
e das respostas que Deus dá a ele também. E Deus não dá uma resposta do porquê do sofrimento de Jó. Não. Deus só diz assim: olha, eu sou o Criador. Ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu te conheço com os meus próprios olhos. Né? Eu Uhum. te enxerguei no meio dessas minhas emoções aí, desse turbilhão que aconteceu comigo. Acho que Jó é um bom exemplo disso, já para nos mostrar, né, Clarice, que ser cristão não nos isenta de emoções, não é ruins a palavra, de emoções que nós não gostamos de sentir, né? De É. emoções difíceis de E é lidar, muito né? essa ideia de que uma pessoa equilibrada emocionalmente, ela não tem, psiquicamente, vamos colocar melhor assim, uma pessoa Uhum, equilibrada, nem vamos colocar nada atrás. Uma pessoa equilibrada seria uma pessoa que não tem suas emoções afloradas, é uma pessoa que tem absoluto controle sobre suas emoções. As emoções, elas são quase que inexistentes, é uma pessoa que aprendeu a domar todo esse arsenal emocional, seria uma pessoa equilibrada. Por isso que às vezes se tem essa ideia de que quem é um ser racional é um ser equilibrado. E um ser emocional é um ser ou histérico ou é menos capaz de assumir responsabilidades, porque é muito emocional. Uma hora ou outra vai meter os pés pelas mãos, é uma pessoa que não tem muita noção. Então, se historicamente a gente tem essas ideias, né, esses conceitos, até mesmo no ambiente secular. Então, a uhum. gente sempre espera que as pessoas saibam reprimir as suas emoções como um sinal de equilíbrio, pessoas equilibradas. Né? Mas a gente já sabe que isso é um equívoco, né? Porque nós precisamos, para estarmos equilibrados, de tudo que funciona dentro de nós estar em sintonia. E a nossa razão e a nossa emoção, a nossa espiritualidade, o nosso instinto também, o nosso físico, tudo isso precisa estar em harmonia, de mãos dadas, se é que a gente pode falar assim, sobre essa questão tão subjetiva, né? Mas de uma forma costurada, interligada, harmonizada, para que a gente possa ter mais equilíbrio, né? E não ficar perdido numa ponta apenas. Que interessante, até porque, né, uma pessoa que extravasa mais as suas emoções não quer dizer uma pessoa, bem como tu colocou aqui, né, não quer dizer que ela não tenha equilíbrio emocional por ela extravasar mais as suas emoções. E aquela pessoa que às vezes a gente olha e pensa, nossa, né, que forte, nem sempre aquilo que está lá dentro dela ela consegue exteriorizar e trabalhar isso, né? Eu quero fazer uma pergunta para ti, Clarice. Você trouxe para nós aqui um pouquinho sobre essa questão de saúde, de equilíbrio emocional, né? E tu trouxe também essa questão da razão e emoção. Então, eu tenho duas perguntas nesse sentido aí. Começar pela última, né? No livro Mulheres que Cuidam, gente, a Clarice tem um capítulo que ela fala sobre o papel da mulher. E lá dentro, você até escreve sobre essa questão, né, da razão, da emoção, e que durante a história, que ao longo, né, do desenvolvimento da história, existiu essa compreensão, e até hoje muitas vezes existe, de que o homem é razão, a mulher é emoção, né? E aí a mulher como é emoção, então muitos consideram, bem como tu falou, né? Então ela é histérica, ela não sabe lidar com as emoções dela, o homem que é mais razão, e aí existe essa disputa aí entre homem ser mais razão, mulher mais emoção. Você poderia trazer um pouquinho para a gente aquilo que você trouxe no livro, né, nos mostrando que não é bem assim? Como é que a Bíblia trabalha isso e como a psicologia entende também? A gente precisa compreender de onde que surgem essas ideias um pouco, né? A gente vê isso na história, Uhum, que não é do nada que a gente tem esses conceitos tão enraizados, tão uhum, normatizados, a gente só sai repetindo, né? E às vezes a gente nem se dá conta que isso surgiu em determinado momento histórico, numa certa cultura, e claro, fica difícil falar que surgiu só num lugar, porque de alguma forma uhum, isso está expandido em outros também, né? uhum, Mas estudando sobre isso, a gente percebe que
Isso surgiu muito antes de Cristo. E Uhum, especialmente lá na cultura grega, a gente vê isso de uhum, uma forma muito forte, assim, o pessoal apresentou isso, né? Porque a, ali naquele tempo, a razão entre os pensadores, aqueles filósofos, os Platão, Sócrates e ainda outros, Aristóteles. Aristóteles, né? Uhum, Então, todos esses homens voltados para o mundo das ideias e trouxeram reflexões incríveis, fantásticas. E, claro, a gente precisa entender que eles eram homens representando as ideias que surgiram naquele tempo, né? E uhum, que a filosofia tem essa proposta justamente, de fazer novas perguntas, e novas perguntas, e novas perguntas, e nesse diálogo a gente vai elucidando mais coisas. Então eles estavam muito aflorados nessa coisa, né, de ideias, mundo das ideias, e foram colocando em uma forma que as ideias, a razão é soberana em relação à uhum, emoção, né? Então isso era muito difundido e para eles isso fazia muito sentido e que os seres racionais então seriam considerados equilibrados e superiores em relação aos seres mais emocionais, né? E aí, diante desse entendimento, aquilo, não sei dizer se uma pessoa levantou a bandeira, então os homens são, mas, mas enfim, de alguma forma, a classe masculina acabou assumindo para si essa condição racional, né? uhum, E direcionou essa condição emocional mais para as mulheres. E como se então a razão e a emoção estivessem concomitantes aos órgãos genitais do homem e da mulher e que determinassem então a masculinidade e a feminilidade, que a masculinidade ela é pautada pela razão e a feminilidade pautada com a emoção e então todas as capacidades e responsabilidades, papéis específicos nos mais variados contextos sociais, inclusive na família e na igreja, foram sendo mapeados e identificados dentro desses conceitos, né? As mulheres, então, vistas como seres emocionais, eram consideradas, eu digo eram, estou falando de um momento, né, de um período histórico, cultural, mas a gente ainda vê resíduos disso. Né? aham, Mas não estamos tão longe, não, né, ainda temos dessa resíduos realidade. disso, né, que eram consideradas impulsivas, imaturas, e muitas vezes desequilibradas e histéricas. Né? Então, por causa disso, eram consideradas inaptas para exercer papéis de governança e liderança. Então, por esse entendimento, não tinham a capacidade racional reconhecida para governar, para administrar, e precisariam sempre de um ser masculino capacitado com razão para que lhes governasse e cuidasse, né? Que fosse então o pai, ou o marido, ou um irmão, um tio, ou mesmo um líder da comunidade, ou um líder do clã, enfim. Então, assim, como a razão fora definida então para os homens e a emoção para as mulheres, ficou então explicado e definido porque os homens eram talhados para tarefas de governo, de administração e liderança, enquanto que as mulheres eram capacitadas para funções serviçais, subalternas Uhum, e periféricas. No livro eu vou tecendo uma argumentação em torno desses conceitos todos, trazendo autores, pesquisadores e mesmo teólogos, né, que uhum. acabaram fazendo uma leitura teológica usando os óculos dessas culturas. Né? Com um óculos mais grego, né, do que É, do que então. Então é aquela ideia da complementariedade. O homem iria completar a mulher com a razão e a mulher iria complementar o homem com a emoção. Então a gente muitas vezes vê isso ainda assim muito forte, né? sim. É um discurso ainda bem alta, né? Em muitos dos livros, até que falam sobre o papel da mulher e tudo mais. E, inclusive, pessoal, temos um episódio sobre isso, falando sobre o mutualismo, né? Sobre o papel da mulher aqui.
nos nossos episódios. É o nosso primeiro episódio do podcast, então eu vou deixar aqui também na descrição para você ouvir, mas só depois aqui do nosso papo com a Clarice, tá? Que ótimo. Pode continuar, Clarice. Sim. E a gente vê pesquisadores, né, que se debruçam sobre pesquisar sobre esse assunto, e a gente vai entender então também dentro do universo da psicologia, da psiquiatria, que temos um psiquiatra muito conhecido, que é o Paul Tournier, que ele Sim, acaba nos explicando melhor isso, né? Ele vai dizendo que essa superioridade da razão em detrimento da emoção foi declarada lá por Descartes, né? Ele relacionou o terreno da razão, esse terreno, esse campo da razão, como um bom senso e objetividade. E ele diz que, então, essa condição racional daria essa capacidade de observar tudo e observar todas as coisas, e à medida que observa, as coisas vão se tornando objetos. E, olha. inclusive, as pessoas vão se tornando objetos. Então, uma ênfase exacerbada na razão vai talhando para essa perspectiva de racionalmente olhar para tudo, observar tudo e objetificar tudo de alguma forma, né? E pela supremacia da razão, a supremacia da razão, o sentido de pessoa e dos relacionamentos então seria secundário, né? Porque relacionar-se é uma coisa secundária. E a mulher, considerada um ser emocional, intelectualmente inato, por ser ilimitada em sua capacidade racional, passaria também a ser vista como um objeto, por essa racionalidade, né? E o Paul Tournier, então, fala que essas polarizações entre homem e razão e mulher, emoção, contribuíram para a coisificação, né? Da mulher em especial, como se fosse um enfeite, uma decoração, um instrumento de charme e prestígio. E importantes mesmo, ele fala que seria a beleza e o silêncio em relação à mulher, né? Então, como isso tudo tem uma construção histórica, né, que vão levando uma polarização. E sempre que a gente coloca essas polarizações, a gente vai distanciando, e a gente vai desconfigurando os relacionamentos, porque as duas coisas parecem que não podem se encontrar, né? Ou está em um ou está em outro, né? Mas, na verdade, se a gente for olhar bem as duas coisas, né, isso já é cientificamente comprovado, que a razão e a emoção não está assim, o homem tem a razão, ele precisa da mulher que é emocional para dar um tempero à vida dele. A mulher, ela não tem razão, ela precisa então do homem que entre com o racional para que haja equilíbrio, haja uma objetividade, um governo na vida, e assim os dois teriam um equilíbrio juntos. Na verdade, a razão e a emoção não está em um lugar e em outro, está dentro de cada pessoa. Cada ser humano. Nós somos todos detentores, tanto homens como mulheres, todos os seres humanos, de razão e emoção. Nós temos isso dentro de nós. As neurociências vão nos trazendo com uma riqueza essa perspectiva e essa percepção que a gente percebe nos relacionamentos humanos, né? Tem uma secretaria cerebral que acontece que orquestra tudo isso, né? Que a razão tem uma parte do cérebro onde tem mais a demonstração disso, a outra parte emocional. E temos todos homens e mulheres. E a gente vai dizer assim, então, mas tem uma tendência dos homens serem mais racionais, uma tendência das mulheres. Pode ser, mas quando a gente entende melhor essa coisa do cérebro humano e das perspectivas humanas e relacionais também, a gente percebe que tem muito a ver com a cultura, com a educação, com uma perspectiva de permissão, porque quando você educa o homem, por exemplo, para não chorar, dizendo que homem não chora, né? o homem não Exatamente. chora, né? Isso não quer dizer que o homem não tem essa capacidade de chorar, porque ele tem. Ele tem os sacos lacrimais iguais às mulheres, É ele verdade. tem a emoção do choro, da tristeza, a capacidade de se emocionar igual a mulher. Isso não diminui a masculinidade dele de forma alguma.
Mas Uhum. quando eu digo que ele não pode, porque ele é homem, eu relaciono o choro, a emoção ao homem, que ele não pode ter essa emoção, porque ele é homem. Eu relaciono isso a uma masculinidade. Então, como se ele, ao demonstrar emoção, ele fosse menos homem. Então, Uhum. tem uma Uhum. educação também para isso, né? Em que as mulheres podem chorar e os homens não podem chorar. Porque chorar é fraqueza. Fraqueza não é de gente forte como os homens. Fraqueza é de gente mais fraca, como das mulheres. Então, nós temos de novo um estigma Uhum. preconceituoso em relação a tudo isso, e isso nos desfavorece nas relações humanas de uma forma absurda, nos distanciam. É verdade. E quando a gente entende que está dentro de nós, tudo isso acontece dentro de nós, a gente vai encontrar, e a gente sabe disso na prática e na vivência. Existem homens mais emocionais, existem mulheres mais Uhum. emocionais, não é só uma tendência do gênero de ter mais Uhum. Uhum. emoção. É uma questão de pessoa, né? Pessoa, uma questão A de pessoa. pessoa, pessoa. E dentro de uma mesma família, né, nós encontramos assim, né, não quer dizer que Uhum. todos os homens da família são racionais e todas as mulheres. Não, nós temos homens e mulheres, e às vezes tem alguém ali que é homem, que é muito emocional, e tem ali que é mulher, que é mais racional, ou vice-versa, e é tudo isso. E isso, Uhum. na verdade, nos torna humanos. E Uhum. quando a Exatamente. gente entende isso, a gente passa a acolher mais e dar mais espaço. E o lugar do meio é de todos, não é só de um e de outro, Uhum. porque um é mais razão, outro é mais emoção. Uhum. E isso demonstra mais uma vez, né, Clarice, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, né? E homem e mulher são feitos à imagem e semelhança de Deus, né? E quão precioso isso é muito precioso. E você falando aqui, eu tava lembrando, né, quando eu era criança, o meu pai sempre assistia os desenhos comigo, né? E eu gostava muito de assistir desenho. E o meu pai sempre estava junto comigo assistindo alguma coisa, era sempre o meu pai comigo. E eu, quando eu ouço, assim, né, que homem não é emocional, eu falo, gente, vocês não conhecem meu pai, porque ele chorava comigo assistindo desenho, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu nunca vi ele como menos homem porque ele chorou comigo assistindo desenho, né? E quão especial é a gente perceber que essas emoções, tanto no homem quanto na mulher, são presentes, e a razão são presentes dados pelo próprio Deus, é a maneira como Deus nos fez, né? E eu acho que a gente falar sobre isso é tão importante, porque tu trouxe também algo aqui sobre a objetificação, né? Quando a gente vê essa superioridade, que existe a superioridade de um em relação ao outro, então o outro é só um objeto e eu posso usá-lo de qualquer forma, e não é assim, né? Quando a gente olha para os textos bíblicos, inclusive os textos de caráter doméstico, onde Paulo, Pedro também vai trazer os catálogos domésticos lá em 1 Pedro, eu acho lindo o texto de 1 Pedro 3,7, que vai dizer, né, homens, maridos, tratai-vos as vossas esposas como cordeiras da graça da vida, vivendo em comum união do lar. Isso é muito especial. Até porque, se a gente olha nesses catálogos, era um gênero bem comum dessa época que a Clarice também descreveu para a gente aqui, desse contexto greco-romano, né? Um gênero muito comum de escrita. E o autor bíblico ele coloca uma novidade nesses textos, nesses catálogos, que é a novidade de exortar os homens. Você não vai enxergar uma exortação aos homens num catálogo greco-romano. Não tem, é só para mulheres, para os escravos, né? Para as crianças, né? Mas não tem para os homens. E dentro dos textos que a gente enxerga no Novo Testamento, eu achei isso lindo. Foi o meu texto de pesquisa. Achei isso lindo, né? Que o Pedro, um homem casado, diz isso a outros homens casados. Olha, tratem a esposa de vocês como co-herdeiras, né? Uhum. Irmãs da E isso, graça da vida. e isso é E maravilhoso isso é. mesmo, porque quando a gente olha para Gênesis 3 ali, quando acontece Uhum, o evento da queda, a descrição ali, e que a descrição de que o homem dominaria a mulher e que o desejo dele seria dela, seria uhum, dele, a gente vê uma descrição ali, não uma prescrição. Não é como assim, exatamente. vocês
erraram, então agora vou dar isso de castigo. Não, era a presciência de Deus descrevendo o que ele sabia que aconteceria com esse Uhum. conhecimento do bem e do mal que eles haviam adquirido. Que esse mal, iria levar a essas subjugações que viriam, né? E quando vem o período da redenção, isso tudo é retomado, é reconfigurado, Uhum. e o Redentor, ele livra a mulher dessa dominação e livra também o homem desse lugar de ter que ser o dominador, que, Exato. que é justamente é uma nova pauta que se instala, né? Uhum. Nunca foi intenção do Criador essa separação, essa divergência entre os homens e A mulheres, disputa, né, essa disputa. entre um e Deus outro, criou né? um para estar com o outro de uma forma parceira, e bem como você colocou, né? Que a partir do Novo Testamento a gente vê uma nova diretiva para as relações humanas, né? Então não é mais pela dominação, é pelo amor, Uhum. né? Não é mais pela violência, é pelo acolhimento, é pelo aconchego, é pela relação agradável. E isso é fantástico. E a vida nova pode surgir. Eu converso vez ou outra com um professor nosso, que é o Carlos Hernandes, e ele traz essa ideia que eu ainda estou incorporando muito também nas minhas falas. Eu quero incorporar mais até, porque ele traz essa ideia que quando há essa ruptura lá em Gênesis, a intimidade entre o casal foi rompida, ela foi quebrada, que Uhum. não tem mais essa intimidade. E com a redenção, há novamente a possibilidade de haver essa intimidade e que renova a vida, que é justamente a ressignificação da vida, que traz a vida para os relacionamentos. E essa ação do Redentor na nossa história, Uhum. e como a gente ainda precisa evoluir nesse entendimento, Uhum. pela via bíblica mesmo, né, de entender que a redenção, ela nos trouxe libertações e que nós ainda insistimos manter-nos no modelo da queda, né? Uhum. Uhum. Ainda as culturas, as propostas sociais e relacionais que o pós-queda foi implementando, foi gerando argumentações, foi gerando formas de viver em sociedade e tudo mais, e que parece que a gente não consegue sair dessas explicações sociais do pós-queda, né? E Uhum. não consegue ver que Deus promoveu uma mudança total. Não é mais Uhum. dominação agora. Acabou, não tem mais dominação. E que essa novidade do evangelho, né, Clarice, ela é também para uma nova criação, né? É Deus restabelecendo, restaurando a sua criação e também no âmbito das emoções, né? Sim, Porque isso que a gente tá falando aqui tem tudo a ver. A gente tá, né, estamos falando agora de relacionamento entre homem e mulher e tem tudo a ver tudo a ver. com o que a gente vivencia em casa, com as emoções que a gente tem em casa. E aí, às vezes, a gente vê tantas questões familiares, né? Tantos problemas emocionais, tantos problemas familiares também relacionados a isso tudo, né? Muitos. Dinâmicas familiares que vão mexer com as emoções, com os Total. sentimentos, né? Uhum. E que podem também se tornar destrutivos para a maneira como a gente vivencia essas emoções, não é? Com certeza, porque as emoções, como eu falei lá no início, que elas podem nos ajudar, mas podem nos atrapalhar também, né? Uhum, E a forma uhum, como a gente reage às situações, que vem essa emoção, né? Alguém olha para a gente de um jeito e já tem uma emoção que aflorou, né? Desde a hora que sai do quarto de manhã, encontra no corredor, vai no café da manhã, uma fala que alguém, né, um abraço que alguém deixou de dar, ou seja lá o que for, uma mensagem que chegou, aflora a emoção. E isso também estabelece relacionamentos melhores ou nem tantos, né? As emoções. Então, uhum, quando a gente não tem uma saúde emocional, ou seja, não sabe lidar com as emoções de uma forma saudável, a gente pode, de repente, ter muitas complicações relacionais, muitas.
né? Uhum. Porque a Uhum. questão não é reprimir as emoções, mas é saber lidar com elas. Porque reprimir, negar, eliminar as emoções é, pode nos causar um adoecimento emocional. É varrer a sujeira para debaixo do tapete, Não vai né? nos ajudar de forma Ali. alguma, né? Então a Aham. gente precisa aprender a lidar com as emoções, saber lidar com elas. Então alguém fez algo que eu fiquei com raiva. Se eu estiver dentro de um estágio emocional imaturo, eu vou bater nessa pessoa, vou quebrar alguma coisa, vou surtar em alguma coisa, eu vou extravasar essa minha raiva. Né? Uhum, uhum, Pessoas podem até matar, extravasando essa raiva. uhum, Mas não é essa ideia, então não vou fazer isso, vou reprimir, vou me segurar, vou me frear o tempo todo. Não é essa questão. É lidar com isso, com essa raiva. Que raiva que é essa? Que aflora uhum. nesse tamanho que não consegue fazer distinções entre o que essa pessoa fez é dela, não é meu propriamente dito. Eu preciso aprender a lidar Ok. com isso. Então, eu não Uhum, preciso surtar só porque alguém disse alguma coisa. Essa é a ótica dela, eu posso não concordar. Eu posso uhum, dizer, isso que você falou sobre mim não procede. Que pena que você uhum, pense isso de mim. Eu não me identifico uhum, com isso, né? Relacionamentos muito tóxicos, muito abusivos, tem uma comunicação muito violenta, desqualificatória, uhum. acusativa, de uma interpretação muito difícil, com muitas rotulações, com diagnósticos fechados sobre quem você é. Você é isso, 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 você. Uhum. Acaba às vezes afetando muito a saúde emocional e precisa lidar com isso sem se subjugar a esses mandos tóxicos. Né? Precisa se Uhum. reposicionar dentro do relacionamento, porque levar diariamente essas chuvas violentas, de palavras muito violentas, vai intoxicando a gente, né? Se a gente estiver num relacionamento assim, vai intoxicando. E isso vai virando um lixo tóxico. Então, o que, que eu faço com esse lixo tóxico? Eu vou deixar, eu vou me assumir como um lixão, ou eu vou me posicionar, ou eu vou ficar surtando o tempo inteiro, Ou vou jogar nos outros, vou né? jogar nos outros, exatamente. Então, aprender a lidar Uhum. com isso de alguma forma. Ou, às vezes, entrar em perspectivas de eu estou sempre me depreciando, né? A Ok. autocomiseração, eu vou corroendo as minhas feridas. Então, aquela pessoa que ela fica lambendo as suas feridas, é um processo de autocomiseração, fico me lambendo nesse coitadinho de mim. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me gosta, ninguém me vê, ninguém me escuta, sempre me rejeitam, ninguém me dá espaço. Então, aquele coitadismo, né, que vai indo, vitimismo, coitado, coitado, e vai se lambendo. Outras pessoas se arranham o tempo inteiro. Eu realmente fiz algo tão terrível que eu não mereço mais perdão, eu não mereço mais que me abracem, que me olhem, que me presenteiem, eu não mereço mais nada, eu mereço só chicote pro resto da vida. Eu mereço um lugar de alijamento, de apedrejamento. Então entra nessa autocomiseração e a pessoa vai perdendo viço para a vida. Isso vai bloqueando a pessoa para a vida. Ela vai implodindo, literalmente, né? Então não é uma forma legal de lidar com as emoções, né? Não é saudável. Você traz aqui pra gente duas questões que a gente entra agora num assunto sobre a fé, né? Autocomiseração e essa questão, né, tu falou do se arranhar, né? De se arranhar. E às vezes, assim, quando a gente não entende a nossa dinâmica emocional, como a gente tem as nossas bagagens emocionais, eu percebo que às vezes a gente vai para o texto bíblico e vai ler textos bíblicos que mais podem reforçar essa dinâmica, né? Então, por exemplo, o texto do negar a si mesmo. E falo isso para vocês como alguém que já vivenciou isso. Lia o texto do negar a si mesmo e entendia aquilo totalmente diferente do que Jesus quer dizer, como um reforço para essa dinâmica. Ou às vezes tantos outros textos que podem reforçar em nós dinâmicas que não são necessariamente aquilo que o texto está dizendo.
Por exemplo, a raiva, né? Irai-vos, mas não pequeis, né? Então a gente às vezes interpreta, não, então eu não posso sentir raiva, e a gente já acha que, meu, sentir raiva, pequei. Não é sobre isso, né? A raiva é um sentimento feito pelo próprio Deus. Então, eu queria que tu trouxesse para nós, Clarice, isso um pouquinho, como que a gente pode entender essas nossas bagagens emocionais para que isso também não influencie na nossa fé, na maneira como a gente lê as escrituras, como a gente interpreta, porque às vezes ela pode reforçar coisas que não necessariamente é a intenção bíblica, mas que por causa das nossas bagagens emocionais, a gente vai ler o texto de uma forma totalmente diferente, não é? Com certeza, e tem tudo a ver também com o nosso momento, a nossa circunstância. A gente Uhum, tem esse hábito da uhum, leitura bíblica diária, né? Que é um uhum. prazer imenso, é um lugar de privilégio, né? A gente poder abrir o texto bíblico e nutrir-se dele. Eu gosto muito da Uhum. perspectiva da leitura bíblica meditativa. Sim, eu também. Muito, né? Você Ensino. fala sobre a Lectio Divina, né? Que é uma coisa Aham. maravilhosa. É, é, Uhum. é, é uma mudança em relação ao contato com o texto bíblico, né? Que não é um lugar Uhum. apenas de uma tarefa, eu preciso cumprir com Exato. um script, né? Uhum. Não, é um privilégio, é um lugar de alegria, né? De prazer, de E é um aconchego. lugar onde eu posso levar as minhas afeições também, É né? um lugar Eu de posso levar o meu. hospitalidade. Eu gosto dessa Isso, ideia que o que Carlos legal. Germans me trouxe essa semana até. Ele falou muito isso, né? O lugar da oração é um lugar de hospitalidade. É um lugar Que onde eu lindo. sou recebido e onde eu recebo um chamado também, né? Eu acho essa perspectiva dele muito legal. É o lugar que a gente pode colocar o pijama diante do Isso, Senhor, né? perfeito. Papo de pijama. Vamos voltar aqui para o nosso podcast bacana, né? Muito legal, é exatamente isso. E você falou essa coisa do negar-se a si mesmo, né? Muitas vezes entendido de forma equivocada mesmo, que dá a impressão que se a gente pegar esse texto assim e pensar ele dali, né, sozinho e Uhum. desconecta ele do resto, parece que está dizendo que eu não interesso, o que é meu não importa, eu tenho que morrer totalmente, eu preciso, minha individualidade precisa sumir do planeta Terra. Não interessa, não importa. Isso significa que eu devo aguentar qualquer coisa, porque eu não sou mais um ser humano que merece existir, porque em Cristo é só Ele e acabou, né? E claro, sem querer desmerecer essa frase, em Cristo nada mais e o resto acabou. Obviamente, Cristo Sim. é tudo. Uhum. E quanto mais ele cresce, mais eu diminuo. Tem outra relação com isso também. Mas o que que é esse diminuir enquanto ele cresce? O que que é esse Uhum. negar-me a mim mesmo? E eu continuo falando de saúde mental, emocional, onde eu digo que a gente precisa dizer as coisas, precisa se perceber, etc. É que eu, na minha perspectiva, né, até onde eu consegui captar e estudar sobre esses textos, eu percebo que se negar-se a si mesmo não é negar a minha humanidade, a minha individualidade. É negar-me como eu sendo meu Deus. Exatamente. Eu Meu não próprio Deus, sou o né? meu eu sou. Eu não sou o grande eu sou. O grande eu sou Uhum. é ele. E quanto mais ele cresce, mais eu diminuo nesse negócio de querer ser Deus, né? Uhum. Eu, De querer assumir o lugar, né? Assumir o é, trono, eu, né? eu preciso só aceitar a minha humanidade. E eu posso é, Uhum. me autoconhecer, aprender quem eu sou, aprender meus dons, meus talentos, minha personalidade, como que eu atuo no mundo, qual é o meu lugar de atuação, o que, que faz sentido para mim, para tudo que eu sou como pessoa, isso tem a ver com a minha humanidade. Se eu estiver olhando Uhum. para mim com esse olhar, de olhar para mim como um ser humano, é isso mesmo que Deus quer. Porque ele nos criou Uhum. como seres humanos. E quanto mais eu aceito a minha humanidade, mais eu estou dizendo Deus fez tudo perfeito. Mais eu entro até numa adoração e valido Uhum. esse grande Deus Exatamente. na minha vida. Porque eu digo que o Uhum. Senhor me criou humano e não um anjo, nem um ser divino, e ele fez muito bem. Sabe aquela coisa de no final do dia ele
caminhava na sua criação, diz assim, e se alegrava com o que ele via, né? E no final E viu que tudo era bom. tudo era bom. Quando viu que criou a mulher e o homem, ele disse que estava tudo muito bom. E aí a gente olha para isso tudo e diz assim: sim, Deus fez tudo muito bem, me criou um ser humano. E ser humano não é Deus, não é Deus. Eu preciso aceitar que eu sou um ser limitado. Eu sou limitado. Eu preciso respeitar as pausas da minha humanidade. Eu preciso dormir todo dia, por exemplo, para ficar bem. Se eu não dormir, pessoas que não dormem podem surtar. Qualquer pessoa pode surtar. Não importa o nível de espiritualidade ou de amadurecimento espiritual que uma pessoa possa ter, ela pode surtar. O líder espiritual mais cotado aí da espiritualidade pode surtar, porque ele é um ser humano. E se não respeitar as pausas, não parar para descansar, não se alimentar, não ter relacionamentos saudáveis, pode surtar, pode ter um problema emocional gravíssimo, pode vir a se suicidar. É o que a gente tem visto às vezes, né? Com isso eu não estou dizendo que esse é o único problema de pastores se suicidarem, pode ter outras coisas, né? Mas apontando aqui a importância da gente reconhecer a nossa humanidade. Nós não somos feitos para trabalhar manhã, tarde e noite. Eu ouvi falar, não sei o quanto disso é verdade ou isso é só uma falácia, mas que já se teria a pretensão de criar uma pílula, uma cápsula, um comprimido, Sim. que faria o efeito, ao gente tomar, ele faz o efeito de 8 horas de sono. Ou seja, não precisamos mais dormir, né? Não precisamos mais dormir. É porque a gente está vivendo também, né, Clarice, numa lógica do ser humano como uma máquina, né, e mais uma coisa, né, como o ser humano objetificado, né, em prol aí do consumismo e de tanta outra coisa, e a gente acaba levando e conduzindo isso para os nossos relacionamentos, e muitas vezes essa ótica nos faz objetificar a própria fé. Então eu creio em Deus por aquilo que ele pode me dar, né? Eu creio e tenho fé por aquilo que ele pode me dar. A partir do momento que Deus frustra, porque eu sempre falo para as mulheres, isso assim, a gente diz que Deus não nos frustra, mas frustra sim, frustra as nossas idealizações que a gente cria sobre Deus, porque Deus é Deus, né? Deus é Deus. Então, e a gente trouxe aqui já no início do episódio sobre Jó. E para a gente encerrar, né, e para o final do nosso papo aqui, o Jó, ele justamente experimenta uma frustração com Deus, né? A teologia dele é frustrada e nesse processo, né? Nesse processo ali de conhecer mais o Senhor, Jó também se depara com a sua humanidade. Ele vai reconhecer, né? Eu sou pó, eu vou voltar para o pó. E o quanto isso é libertador nós reconhecermos isso, né? Que nos leva ao nosso lugar, ao lugar de sermos humanos. E a Bíblia eu sempre falo também que ela é esse espelho, né, que nos lembra quem nós somos. E ela é também esse convite a olhar para dentro com essa sonda, né? Deus nos sonda e Deus nos conhece. E a pergunta, será que nós nos conhecemos? Mas podemos contar e pedir para Deus, Senhor, revela o interior do meu coração, por que eu senti a raiva que eu senti e agi do jeito que eu agi com a raiva que eu senti, né? Quais foram os gatilhos acionados em mim? Quais são as feridas do meu coração? Quais são as coisas interiores do meu ser que precisam ser tocadas pela tua palavra e que eu preciso conhecer, né? E eu queria que tu trouxesse pra gente ainda, Clarice, para finalizar o nosso papo aqui, para as mulheres que estão nos ouvindo e que identificaram que talvez elas necessitam de ajuda nessa área emocional, né? Quais são esses sinais de que a pessoa está precisando de um auxílio psicológico, que ela está precisando desse auxílio de buscar uma saúde mental? E quais são os sinais de que, ok, tá tudo bem? E, claro, eu já vou deixar também aqui o contato da Clarice para vocês entrarem em contato com ela, caso vocês percebam, não, eu estou precisando de ajuda. Clarice é uma ótima recomendação, tá bom, mulheres? Pode nos ajudar com isso, Clarice? Sim, nem sempre a gente consegue identificar que a gente está precisando de ajuda. Às vezes alguém sinaliza para a gente. Eu já recebi várias pessoas dizendo, olha, eu não estava conseguindo perceber, mas
o meu marido, ou minha esposa, ou meus filhos começarem a dizer assim, você está muito irritado, muito irritada, você precisa ver isso de perto, né? Olha só. E aí a pessoa vai e diz, eu acho que eles têm razão, eu ando mesmo muito irritada, né? Então, de ver isso, porque não é saudável, não é, digamos, algo dentro da saúde mental e emocional, uma pessoa que está sempre à flor da pele, sempre está à flor da pele. Isso tem Ok. tratamento, isso tem tratamento. Ou uma pessoa que sempre só se deprecia o tempo inteiro, ou uma pessoa que está presa em relacionamentos muito disfuncionais e está dentro de uma dinâmica muito Abusiva. ali está dentro, cronificada dentro desse relacionamento, que precisa enxergar uma forma de quebrar essa cronificação disfuncional. Então, quando a pessoa percebe que tem uma dificuldade de reconhecer ou mesmo de expressar suas emoções de uma forma mais saudável, é importante que ela possa buscar ajuda. Uhum, E uhum, às vezes a pessoa demora muito, porque a gente ainda tem um estigma, né, que ir a um uhum. psicólogo, um psiquiatra é coisa de gente louca e coisa assim, vem aquela ideia, nossa, onde que eu estou parando? Onde que eu fui parar? Ou é falta de fé, né? Ou a falta de No fé, nosso aí contexto, né? esse ponto é muito importante tocar, porque é como se estivesse fazendo um pecado indo para uma terapia ou coisa assim, né? Eu tive uma experiência que me chamou muita atenção. Eu recebi uma solicitação de atendimento de uma pessoa muito conhecida no ambiente religioso, muito famosa, e ela era de um contexto em que tinha esse conceito de que procurar psicologia, um psicólogo seria um pecado praticamente, deixar de crer em Deus. Imagina. Mas ela disse: eu estou numa situação tão difícil, tão extrema, que eu vou arriscar mesmo assim. E Nossa. ela solicitou o último horário da noite para que ela tivesse segurança de não encontrar pessoas e não ser vista por pessoas. E também e ela passou o dia todo fazendo jejum, assim, porque era uma luta espiritual para ela essa condição, né? Nossa, que E peso, né? é Que um fardo. peso muito grande, na verdade é um equívoco pensar assim, porque as pessoas acabam às vezes colocando as emoções desagradáveis como pecados, como se fossem pecados. Uhum, A ansiedade, por uhum, exemplo, ela é vista como um pecado, né? uhum, E uhum, nas escrituras, na verdade, diz assim: não andeis ansiosos, né? E se andar ansioso, uhum. traga a mim as coisas. Quer dizer, é uma condição Não é? humana, Nunca sintam ansiedade, né? é uma condição. Quando isso acontecer, venham a mim, entendeu? Venham a mim, busquem ajuda, confessai uns para os outros as coisas, essa coisa de uns aos outros. E esse uns aos É, outros vai para muito além das cercas religiosas, vai para é verdade. esse uns aos outros humanos, né? Um profissional da psicologia, um médico, um profissional da academia que ajuda a gente a fazer exercício físico também pode nos Aham, ajudar, exato. né? E, e também o pastor da igreja O local, pastor né? também, o Se esse aconselhamento, teu, né, se esse pastor ele entende também essa claro, dinâmica das emoções e não vai trabalhar isso apenas como claro, pecado, né? Também é uma pessoa que eu acho que é um trabalho em conjunto, né, é, Clarice, que pode ser feito, né? exatamente, exatamente. Uhum. Então essa é uma questão, né, que não hesite em buscar ajuda. Às vezes até para conseguir buscar uma ajuda num profissional da psicologia, da psiquiatria, às vezes passa por um aconselhamento e o próprio conselheiro identifica a importância de fazer um encaminhamento, né? Nos cursos Uhum. de aconselhamento, que eu acho que quem se aventura nessa nobre tarefa de acolher pessoas em aconselhamento precisa de preparo, né? Porque não Precisa. pode simplesmente dizer assim, eu sou uma pessoa que as pessoas gostam de se abrir comigo, então eu sou conselheira, acabou, né? Eu percebo que as pessoas vêm e despejam tudo com muita facilidade para mim e se identificar com essa questão, vai se preparar, tem cursos muito importantes. E dentro de uma das É aulas que eu verdade. dou, eu aprofundo essa perspectiva. Quando saber que eu devo encaminhar?
Quando Uhum. identificar que eu, como conselheiro, preciso encaminhar, para que um E que bom conselheiro, ele saberá quando precisa encaminhar. Assim como eu, como psicólogo, também preciso saber quando que eu tenho que encaminhar. As coisas não param tudo em mim, dizendo assim, uhum, eu sou um psicólogo, não, tudo para em mim. Não, nem uhum. tudo para em mim. Tem assuntos que eu acho que eu tenho um colega que se especializou melhor e que o meu paciente ou cliente vai ter um cuidado muito melhor com aquele colega. Eu encaminho, Aham, na é boa, verdade. na boa. Uhum. Ou tem outras coisas, vai que a pessoa precisa mais de um consultor financeiro do que de um psicólogo. Eu preciso identificar isso, Uhum. né? Que legal. É bem isso, né? E a gente estar dispostos e abertos, né, Clarice, a entender que também nesses processos Deus vai trabalhando em nós, né? Totalmente, sempre. Eu acho isso muito especial. Já fazem agora 5 anos que eu comecei o meu processo terapêutico e eu fui logo depois que eu casei, que daí eu percebi tem algo errado em mim, caso, né, a dinâmica de tudo novo e tal, e eu fui procurar ajuda. Gente, como é bom, assim, a gente poder conhecer, se conhecer, né? E o próprio Agostinho, algo bem lá atrás, vai dizer, né, que precisamos conhecer a nós mesmos para também conhecer a Deus, né? Ou seja, nessa dinâmica de será que eu não tô impondo coisas minhas em Deus, né? E conhecer quem é Deus também passa pelo processo de a gente conhecer, se autoconhecer, né? Entender quem nós somos, quais são as nossas bagagens, quais são as nossas feridas. E eu quero indicar para as mulheres 2 livros. Eu já trouxe em alguns dos episódios, mas eu vou falar de novo. O primeiro livro que eu queria indicar, Clarice, não sei se você já leu, é Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Maravilhoso. Uhum. Né? É muito. Eu amo esse livro, eu já li ele algumas vezes. Ele trabalha muito essa questão das bagagens emocionais, dessa questão de eu me conhecer para conhecer a Deus também. Ele fala sobre isso, Peter Escazerro. E outro livro que não está aqui comigo, mas é um livro assim, foi o meu terapeuta que mandou eu ler, que se chama Neuroses Eclesiásticas, um Evangelho para Crentes. Conheces também? É do Karl Kepler. Ele é psicanalista, se eu não me engano, e ele também é teólogo. Um livro muito bom, gente, assim, ó, fez um boom na minha cabeça e eu usei também no meu TCC esse livro, um livro muito bom. Então, eu vou também deixar aqui embaixo na descrição desse episódio essas recomendações de livro. E eu queria que a Clarice trouxesse pra gente também uma palavra final aí, ou uma indicação, ou uma palavra de ânimo para as mulheres que estão nos ouvindo. Clarice. Eu indicaria também um livro que meus colegas escreveram, de Uhum. Irene, que vez ou outra surge algum livro que a editora Sinodal tem uma parceria com a gente, que os nossos professores de Show. Irene escrevem livros. A gente tem alguns já, né? E um que Uhum. foi lançado junto com o meu livro sobre saúde pastoral, que é um livro que o professor Carlos Catito Gribowski Uhum. organizou, que é de Santos e de Loucos. É muito bom. Excelente, junto com outros professores também de Irene do Brasil, né? Então, e tem um Uhum. também que a gente fez, que também foi ele que organizou, que é sobre reflexões sobre por que as pessoas se suicidam, quando a Legal. dor se torna insuportável, que também é uma proposta muito interessante. Tem um Uhum. outro que a professora Kitty organizou, que é Verdades ou Mentiras, ah, uma leitura sobre o fenômeno das fake news. Lá tem um capítulo sobre questionando essa sociedade do espetáculo, né, que se nutre pelas Nossa, aparências, né, que vai afetando as nossas emoções e vai nos tornando. outro tema aí pra gente conversar, Eu né? acho que esse tema é incrível, né? E tem um outro Uhum. ainda sobre o luto também, que a gente também escreveu, que o professor Marcelo Uhum. Perpétuo, ele organizou. Então, temos boas literaturas aí, né? Eu acho muito importante. Mas o que eu deixaria, assim, uma palavra final para a gente arrematar, né? Eu acho que é importante buscar saber o que está dentro da minha alma que está gritando. Tem algum grito dentro da minha alma? Tem alguma coisa que está solicitando ser vista? Porque às vezes as emoções, elas também são reações a isso. E elas Uhum. acabam implementando comportamentos também baseados nisso. Então está tudo interligado.
Então, qual é o grito da sua alma que precisa ser escutado? Ele pode ser escutado pelo silêncio. No silêncio é quando eu reflito, eu medito, eu contemplo, mas também escuto o que Deus tem a me dizer sobre esse meu grito. O texto bíblico nos ajuda, né, a ver esse grito numa perspectiva espiritual, mas também uns aos outros, né? Quando eu me encontro com os outros que também escutam esse meu grito. Então eu preciso dessa escuta de fora também. Então, em primeiro lugar, buscar saber que grito tem na minha alma, o que está urgente clamando por existência aí. E aí, identificado isso, ver onde que você pode caminhar para que isso possa ser resolvido ou escutado de alguma forma e você possa caminhar melhor. Então, esse é um movimento para todos, acho que o tempo inteiro, para Que nós, bênção. que a gente pode fazer isso constantemente. Nossa, que bênção isso, Clarice. Você trouxe a questão do silêncio, né? A gente, com essa vida tão agitada, às vezes nem consegue ouvir os gritos, e aí o corpo berra, né? Ah, E sim, aí tem coisas berrando e a gente às vezes não consegue ouvir. Então, que esse episódio, mulheres, seja um episódio também para te lembrar de se aquietar, de você também buscar encontrar esses gritos que são importantes a gente ouvir e buscar ajuda. Não hesite em buscar ajuda, que você possa encontrar essa ajuda e que o Papo de Pijama também seja para vocês esse lugar de vocês aqui nesses episódios maratonarem as nossas séries, mas também o desejo é que a sementinha seja plantada no seu coração e você venha buscar ajuda, porque isso também é a obra do Senhor, é a obra que Deus quer fazer na tua vida. E Clarice, muito obrigada por esse episódio. Foi muito especial conversar contigo. Obrigada pelo teu tempo. E a gente se vê então no próximo episódio, mulheres. Até mais. Tchau, tchau, tchau. tchau.